Qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Este é um daqueles assuntos que geram muitas discussões entre os crentes. Por exemplo, algumas pessoas sugerem que o reino de Deus já é chegado e que se trata de um termo de aplicação moral, e que reino dos céus, por sua vez, trata-se de um termo dispensacional e que diz respeito a algo que ainda está por vir. Outras pessoas vão ainda mais longe, sugerindo que o reino de Deus é onde Deus habita e o reino dos céus seria a habitação dos anjos e para onde os salvos vão quando morrem. Mas afinal de contas, existe de fato diferentes aplicações entre esses dois termos? Bom, primeiramente precisamos perceber que a expressão reino dos céus aparece cerca de 33 vezes nas Escrituras, ao contrário de reino de Deus, que por sua vez aparece 51 vezes nos Evangelhos e 65 vezes em todo o Novo Testamento. Ou seja, reino de Deus aparece com muito mais frequência do que reino dos céus. Porém, o mais interessante é notar que o termo reino dos céus aparece exclusivamente no Evangelho de Mateus. Mas por que razão a expressão reino dos céus aparece apenas em Mateus? Quando estudamos a natureza do Evangelho de Mateus, percebemos que ele escreveu o seu evangelho originalmente para os judeus, para que eles crescem que Jesus era o rei messiânico. E como se sabe, eles eram extremamente zelosos quanto ao mandamento que diz: não invocarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, Mateus, para não escandalizar os seus leitores, prefere usar a expressão reino dos céus, porém com o mesmo peso em valor e significado que reino de Deus, pois céus mostra a origem do reino e Deus mostra o proprietário do reino. Em outras palavras, reino dos céus e reino de Deus são a mesma coisa. São terminologias intercambiáveis para expressar a dimensão do domínio de Deus sobre as suas criaturas salvas e perfeitas.